Olá, eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora, estudiosa incansável, embora eu não seja uma pessoa incansável, mesmo que de vez em quando eu esqueça isso. E é por isso que nesse primeiro vlog eu quero partilhar com vocês um pouco de como eu tenho conduzido as minhas rotinas, como eu cheguei à exaustão e de repente convidar você a fazer a mesma reflexão. Eu tenho uma rotina bem apertada entre cuidar da casa, das crianças, gerenciar as atividades que eu tenho responsabilidade na igreja, preparar materiais de discipulado e também gerenciar tudo que envolve o meu trabalho, que hoje é exclusivamente a escrita, mas que envolve várias outras coisas, né? Envolve não só o planejamento, escrita e publicação de cada história, mas também toda uma produção de conteúdo em torno disso, inclusive os vídeos para o YouTube hoje. Então, eu já deixo ela muito bem amarradinha, muito bem apertada, e eu tenho a tendência de apertar ainda mais a rotina para fazer caber tudo que eu acho que deve ser feito, tudo que eu acho que eu tenho que dar conta de fazer. E no meu movimento compulsivo para terminar o rascunho do livro 2, eu cheguei de novo ao esgotamento, né? Eu já tinha comentado com vocês em outros diários de escrita em como eu me senti esgotada quando eu terminei o rascunho do meu primeiro livro. E a verdade é que eu caminhei praticamente para a mesma coisa no segundo. Foi diferente? Foi. Eu não atropelei tanto as coisas do dia a dia. Eu consegui sair com a minha família, fui para museu, a gente fez outras atividades durante as férias do meu marido, mas principalmente o finalzinho do livro, os últimos 20%, eu acabei me exaurindo bastante, né? Teve dia que eu trabalhei de madrugada, teve dia que eu trabalhei desde o começo do dia até o final do dia, então eu me esgotei de novo também. E um dos pontos que esse meu esgotamento gera é justamente desconexão com outras coisas da minha rotina, com outras coisas da minha vida que também são importantes para mim. Então eu já tomei consciência, né? Nas 2 últimas semanas eu tenho tentado me dedicar a isso, na verdade. Então eu já tenho conhecimento de que eu preciso fazer atividades, né? Entrar num movimento de reconexão com cada uma dessas coisas. Eu preciso voltar a minha atenção para aquilo que é cotidiano. Então, até tomar café eu tomei mais devagar, prestando mais atenção no meu ambiente, no que tinha à minha volta. Eu cuidei de picar muitas frutas com meu filho e ficar observando o jeitinho que ele tá aprendendo a lidar com os talheres. Eu li uma comédia romântica, Histórias que Não Vemos, que foi muito legal, foi super leve, consegui descansar a minha mente também, me desconectando um pouco da minha história. Também terminei O Reino Silencioso, que era um livro que eu deixei parado por um tempo, desde o começo do ano, e foi ótimo, porque eu aproveitei ele muito melhor, a leitura. Estudei teologia com calma, preparei material de estudo para o discipulado também com calma, bem tranquilamente. Cuidei da minha casa sem adicionar aula, podcast, audiolivro nos meus ouvidos, que também é uma coisa que acaba causando uma certa sobrecarga sensorial. E aproveitei vários sorrisos e a presença da minha família, que também é uma coisa que fica em segundo plano quando você está pensando o tempo todo nas suas histórias, o tempo todo na próxima cena, o tempo todo no que tem que fazer para fechar aquela história, né? Que acaba sendo uma sensação que eu tenho quando chega nesses 20% final, né? Que tudo que eu consumo fica em torno da questão da história, de como eu vou finalizar, de como que eu vou fechar todos os arcos que eu abri e tudo mais. Então, fazer mais intencionalmente ainda essa reconexão com a minha família também tem ajudado muito. Quando eu preparava esse vídeo foi engraçado, porque meu marido falou assim, a sua ideia de descanso é meio esquisita, né? Meio confusa, né? Ler, estudar... ficar pensando em preparação de material, não parece muito a ideia de estudo que eu tenho. E eu sei disso, eu sei que a minha ideia de descanso é meio esquisita, mas a verdade é que para conseguir parar a agitação que eu sinto na minha mente, eu preciso focar em uma coisa de cada vez. Então eu preciso de coisas que ajudem nisso, e estudo ajuda muito nisso para mim. Então poder, mesmo ler as histórias que eu li, poder ler sem a preocupação de como fazer isso ter conexão com outras coisas ajudou bastante, foram histórias para descanso mesmo. Mas o principal para mim, o que mais me ajudou nessas 2 semanas foi retomar a calma e o cuidado para fazer meus devocionais. Eu não deixei de fazer devocional nos dias que estão mais apertados, mas é verdade que eles se tornam mais corridos. Corrido não no sentido de, deixa eu fazer logo o devocional para cumprir um checklist, mas no sentido de que eu não me dou tempo suficiente para
pensar, meditar e absorver aquilo que eu vi no devocional quando eu tô nesse processo mais acelerado. Então, eu dei alguns passos para trás e parei um tempo para isso. Claro que assim, parar um tempo para descansar, parar um tempo para o devocional quando você tem 2 crianças pequenas é bem desafiador. Tanto que teve uma vez só que eu consegui parar uns 20 minutos para o devocional e foi muito bom, foi muito gostoso. Eles estavam brincando na sala e eu consegui fazer a minha leitura bíblica, consegui escrever no diário, consegui deixar assim cada coisa no seu lugar, me senti mesmo baixando o meu próprio nível de adrenalina. E eu escrevi muito mesmo no diário, porque tanto o foco de escrever quanto a escrita manual são coisas que me ajudam a descansar, justamente por essa questão de direcionar o foco, né? Como o foco está na escolha de palavras que eu vou fazer para escrever, no formato que eu estou dando para as letras, eu consigo parar a agitação que fica na minha cabeça o tempo todo. Mas claro que sexta-feira eu já estava me sentindo muito bem e fiz o planejamento de conteúdo para os próximos 2 meses, porque embora eu saiba que eu preciso descansar, embora eu saiba que eu preciso pôr mais em prática algumas das estratégias que eu já sei que me ajudam a descansar, eu ainda não sou muito boa nisso. E o descanso, além de ser uma bênção como um todo, também é uma bênção para a criatividade, né? Enquanto eu estava me forçando a descansar, me forçando a me afastar mesmo do pensamento com relação à história, eu tive outras 3 ideias, não outras 3 ideias, né? Mas ideias de desenvolvimento para outras 3 histórias que estão em stand-by. Então eu consegui avançar um pouco nelas, embora, né, o meu autocontrole foi no sentido de não desenvolver nenhum rascunho delas, né? Então eu fiquei com as ideias vindo na minha cabeça, fui fazendo algumas conexões, pensando, isso seria interessante com tal coisa. E pensando um pouco nisso, mas eu deixei a tempestade de ideias só na minha cabeça e não me dediquei a colocar nada no papel, justamente para tentar me forçar a me manter nesse descanso, né? E mesmo a minha estratégia com relação à revisão do rascunho do livro 2, porque eu quero fazer uma boa revisão nele, uma boa limpeza antes de mandar para a leitura beta, e eu já ia fazer emendado, né, de uma vez, no máximo descansar uma semana e correr para fazer tudo isso. Correr não de propósito, mas eu sei que eu ia fazer corrida, eu ia acabar lendo freneticamente o livro. Então eu já me obriguei a parar e lapidar um capítulo por vez e não fazer isso todo dia. Então eu tenho procurado colocar outras atividades, né? Segunda-feira já é um dia que eu fico editando os vídeos que vão para o YouTube na quarta, então eu tenho focado, não, então eu vou fazer só isso. Na terça eu separei quais são as atividades que eu vou fazer na terça, então só na quarta que eu pego no texto de novo e ainda assim pego por um capítulo. Então isso eu acho que vai desacelerar também o processo de revisão, vai permitir que eu trabalhe, que eu lapide melhor os textos e também vai me ajudar a descansar sem me esgotar demais, né? Ou então a trabalhar sem me esgotar demais. Assim que eu terminar, eu vou mandar para a leitura beta e esperar para ver o que elas vão trazer de reflexões para eu fazer as alterações e pensar na publicação dele para fevereiro. Sei que eu tenho um longo caminho para conseguir fazer uma rotina bem equilibrada pro meu trabalho, porque como eu tenho essa tendência de ficar enchendo as coisas até o esgotamento, eu preciso de muita sabedoria, buscar muita sabedoria de Deus para conseguir fazer uma programação que faça sentido, que permita que cada projeto, que cada trabalho, cada coisas que estão sobre a minha responsabilidade tenham um andamento adequado, mas de forma também que eu respeite os meus limites físicos, que eu tenho muita facilidade de ignorar na maioria das vezes. Então eu preciso criar pausas para mim, eu preciso adicionar freios na minha rotina, né? Eu já tinha colocado mesmo a questão da leitura dos clássicos para fazer no sábado, para ajudar a minha mente a desacelerar. Nas últimas semanas eu super atropelei isso, né? Eu ou escrevi, ou revisei capítulo, ou fiz outras atividades que não há que eu tinha programado para descanso. Então eu sei que eu preciso me policiar melhor nisso também. Um teste que eu vou fazer agora na rotina, eu fiz uma nova programação, porque, como eu disse, eu preciso pôr freios para mim, então eu fiz uma nova programação
e tentei intercalar mesmo os momentos que são para atividade mais intensa, mais focada, e os momentos que são para descanso, para eu não trabalhar até o esgotamento e depois precisar de 2, 3 semanas de descanso de novo, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Eu vou contando para vocês no próximo vlog de repente. Mas é isso, a proposta é que seja um vídeo mais curto mesmo. E fica aqui um convite à reflexão também de como você tem conduzido a sua rotina, como você tem feito, como que você tem pensado na sua programação. Você tem sido que nem eu e considerado que você não é humana e feito uma programação cheia de preenchimento de lacunas que não deixa espaço para você respirar, que nem eu? Que ajustes que você pode fazer, que ajustes você precisa fazer, o que te descansa, o que funciona para você para descansar? Você tem lembrado de colocar isso ativamente na sua programação? Como que tem sido? E conta nos comentários se você também tem dificuldade de descansar ou como você tem manejado essa questão do trabalho e descanso para você. Vamos trocar um pouco de ideias aí de como pode funcionar melhor pra gente. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e aproveita e já manda esse vídeo como indireta para aquela pessoa que você sabe que precisa descansar. Fiquem com Deus e até a próxima!